A Câmara dos Deputados deve votar hoje uma das questões mais polêmicas da reforma política. Como serão financiadas as campanhas? Ontem, o Senado votou e aprovou 2 itens importantes. Vamos entender eles aqui. O primeiro é a cláusula de desempenho. É a barreira mínima necessária para que os partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda de rádio e TV. Ela é calculada considerando 9 unidades quaisquer da federação, que são os estados do Distrito Federal. O partido tem que ter, no mínimo, 1,5% dos votos válidos no conjunto dessas unidades. E, além disso, não pode ter menos de 1% em cada uma delas. Se não conseguir cumprir essa regra, tem uma alternativa, que está aqui: eleger 9 deputados federais ou mais. Assim, tem dinheiro e tem também direito à propaganda. Dinheiro do fundo e a propaganda em rádio e TV. Essas exigências já valem para as eleições do ano que vem e vão aumentando a cada ano eleitoral até 2030. A gente falou de uma mudança. Qual é a outra? A outra mudança importante que o Senado aprovou foi o fim das coligações. A partir de 2020, os partidos não poderão mais se unir para disputar vagas de vereadores e de deputados federais, estaduais e distritais. A coligação continua valendo para prefeitos, governadores, senadores e presidente. Já a chamada janela partidária, que permite aos candidatos mudar de legenda 6 meses antes da eleição, continua existindo. A Câmara já tinha rejeitado o fim dessa janela na semana passada. A proposta de emenda à Constituição que trata desses 2 itens será promulgada daqui a pouco no plenário do Senado, já que ela não precisa de sanção presidencial. Já a criação de um fundo para financiar as campanhas está prevista para ser votada hoje à tarde na Câmara. Vamos conversar com o repórter Marcos Lozecan, em Brasília, que tem as informações da Câmara e também sobre o Supremo Tribunal Federal. Lozecan, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse fundo é aquela grana, aquela bolada de 1 bilhão e 700 milhões de reais, dinheiro público que deve sair, primeiro de emendas de bancada e depois da compensação fiscal paga às emissoras de rádio e TV pela propaganda partidária, aquela que a gente assiste nos intervalos da programação, fora do período de campanha. O que também deve ser votada hoje é uma regra de como gastar esse dinheiro todo. Os políticos correm contra o tempo porque, para valer já nas eleições do ano que vem, é preciso que essas novas regras entrem em vigor dentro de 3 dias, até o dia 7 de outubro, um ano antes das eleições de 2018. Bom, e aqui no Supremo Tribunal Federal, outras 2 decisões. A primeira é o alcance da lei da ficha limpa, se ela pode ser aplicada em casos de crimes eleitorais eventualmente cometidos por políticos antes de 2010, quando a lei entrou em vigor. Nesse sentido, o placar já está em 5-3, mas faltam ainda votar 3 ministros, Carmen Lúcia, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. A outra votação que pode acontecer hoje é uma questão de ordem, para decidir se o Supremo vai ou não julgar as candidaturas avulso, aquelas de candidatos que, porventura, não estejam ligados a nenhum partido político. Tudo isso hoje esquentando ainda mais o clima aqui em Brasília, Doni. Que já não está tranquilo. Lozecan, valeu, obrigado. Boa tarde para você.